No vídeo de hoje vamos ver as primeiras fotografias famosas da história, da foto mais antiga até a primeira foto compartilhada na internet. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Essa notável imagem é reconhecida como sendo a primeira fotografia registrada na história da humanidade, capturada a partir da janela da casa de campo em Les Grais, na França em 1826. A mais antiga fotografia sobrevivente de Louis Daguerre em daguerreótipo, que precede o anúncio da invenção do meio em 2 anos em 1839, é intitulada O Estúdio do Artista. Em 1838, o inventor Louis Daguerre capturou o que acredita-se ser a fotografia mais antiga mostrando uma pessoa viva. A imagem foi tirada de uma janela do andar superior e retrata uma paisagem urbana com 2 figuras na parte inferior esquerda da imagem. A primeira imagem de autorretrato fotográfico de um ser humano já produzida, Robert Cornelius, cabeça e ombros, autorretrato, de frente com os braços cruzados, 1839. A primeira imagem fotográfica de uma mulher conhecida como o retrato de Dorothy Catherine Draper foi capturada originalmente por seu irmão, Dr. John Draper, em seu estúdio localizado em Washington Square, na Universidade de Nova York. A mais antiga fotografia conhecida de um presidente dos Estados Unidos é uma imagem de John Quincy Adams, tirada em março de 1843, quando ele tinha 75 anos e estava servindo como representante do 8º Distrito Congressional de Massachusetts. A primeira foto do Sol, em 1845, essa imagem histórica revelou claramente a presença de manchas solares na superfície do Sol, tornando-se um marco significativo na observação e registro do astro-rei. A primeira fotografia colorida conhecida foi capturada em 1861. Maxwell trabalhou em conjunto com o fotógrafo Thomas Sutton para realizar esse marco histórico. Sutton tirou uma fotografia de uma fita xadrez 3 vezes, cada vez utilizando um filtro de cor diferente, vermelho, verde e azul-violeta, na lente da câmera. A primeira fotografia aérea, capturada a partir de uma altitude de mais de 600 metros, essa fotografia aérea mostra a cidade de Boston e foi tirada por James Wallace Black e Samuel Archer King. Na época, Black era um renomado fotógrafo e King era um experiente balonista, o que permitiu que eles realizassem essa proeza inovadora. Essa foi a primeira fotografia publicada em um jornal, capturado em 1848 durante as revoltas conhecidas como Jornadas de Junho em Paris. Essa imagem histórica retrata barricadas nas ruas da cidade durante os tumultos, e foi um marco significativo na história da fotografia jornalística. Essa é a foto mais antiga sobrevivente de Nova York, uma imagem capturada em 1848, que retrata o Upper West Side de Manhattan. A imagem foi preservada ao longo dos anos, fornecendo uma valiosa janela para o passado e evolução dessa icônica cidade ao longo do tempo. Carol Pope de Sazamaria é a primeira fotógrafa de guerra conhecida, capturando centenas de imagens da Guerra da Crimeia. Acredita-se que esta imagem de 1870 seja a primeira fotografia de uma batalha real. A primeira fotografia falsa conhecida foi tirada em 1840 por Hippolyte Bayard. Bayard, juntamente com Louis Daguerre, reivindicava o título de pai da fotografia naquela época. Na imagem, ele finge ter cometido suicídio, sentado e inclinado para a direita. Em 1957, o pioneiro da computação do NIST, Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, Russell Kiffs, criou um scanner de tambor rotativo e um programa que permitia a alimentação de imagens nele. A primeira imagem digitalizada foi uma foto de cabeça e ombros do filho de 3 meses de Kiffs, Walden. Em 1966, a primeira imagem da Terra vista da Lua foi capturada por uma espaçonave nas proximidades do satélite natural. A foto foi transmitida para a Terra pelo Lunar Orbiter I, uma sonda espacial dos Estados Unidos. A primeira foto de um tornado foi capturada perto de Central City, Kansas, em 1884 por um agricultor local e fotógrafo amador. Essa imagem histórica registra um tornado se formando na paisagem rural de Kansas, e representa um marco na documentação fotográfica de fenômenos meteorológicos extremos. A primeira foto do Templo de Zeus em 1842 em Atenas, Grécia. As ruínas antigas eram um tema popular para os primeiros fotógrafos, que usavam a nova tecnologia para registrar o passado do mundo. Em 1926, o fotógrafo da National Geographic, Charles Martin e o botânico William Longley foram responsáveis por tirar a primeira fotografia subaquática em cores.
Essa conquista pioneira permitiu a captura de imagens vibrantes e realistas do mundo subaquático. A primeira fotografia fatal de um acidente de avião foi tirada em 1908 e mostra a morte do aviador Thomas Selfridge. O acidente ocorreu durante um voo experimental de um avião projetado pela Aerial Experimental Association, que estava trabalhando em colaboração com o Exército dos Estados Unidos. A imagem capturada na época é um triste lembrete dos riscos inerentes à aviação naquela época. A primeira fotografia de uma paisagem colorida foi tirada em 1877 por Louis Arthur Ducos do Auron. A fotografia retrata o sul da França e é intitulada Paisagem do Sul da França. Essa imagem histórica é um marco importante na evolução da fotografia colorida. A primeira fotografia subaquática foi tirada por volta de 1899. Essa imagem pioneira capturou uma vista subaquática e representou um marco significativo na evolução da fotografia. A tecnologia e as técnicas fotográficas na época eram limitadas, tornando essa conquista ainda mais impressionante. A primeira fotografia da Lua foi tirada por John W. Draper em 1840. Draper capturou a imagem da Lua usando a técnica do daguerreótipo. A imagem foi tirada do observatório no telhado da Universidade de Nova York e é considerada a primeira fotografia registrada da Lua. Capturar o relâmpago em uma foto pode ser uma experiência emocionante, e o pioneiro nessa técnica foi o fotógrafo William Jennings, que registrou uma imagem instantânea de um raio em 1882. Jennings utilizou suas descobertas para demonstrar que os raios eram mais complexos do que se imaginava inicialmente, onde os ramos do relâmpago se espalham de forma intrincada. A primeira imagem do planeta Marte foi registrada pela sonda Viking 1, logo após sua aterrissagem no planeta vermelho em 20 de julho de 1976. A NASA estava em uma missão de capturar imagens de alta resolução da superfície marciana. A primeira fotografia conhecida de Machu Picchu foi tirada por Hiram Bingham III em 1912. Embora Machu Picchu já fosse conhecida pelos habitantes locais do Peru, Bingham apresentou essa cidade inca ao mundo após sua visita em 1911. Essa é a primeira foto que foi carregada na internet em 1992. A imagem foi capturada por Silvano de Genaro, um desenvolvedor de TI, e retrata Les Horribles Cernetes, uma banda de comédia que se apresentou nas proximidades do Laboratório Ser em Genebra em 1992. A primeira imagem de raio-x foi tirada em 1895 por Wilhelm Conrad, um físico alemão. A imagem retrata a mão de sua esposa, Anne, e foi um marco significativo na história da medicina. Esta fotografia, tirada em 1847 por meio do processo de daguerreótipo, é considerada a primeira fotografia tirada para o noticiário. Retrata um homem sendo preso na França. Em janeiro de 2019, a China fez história ao se tornar o primeiro país a realizar um pouso suave de uma espaçonave no lado oculto da Lua. Logo após o pouso bem-sucedido, a sonda lunar Chang'e 4 transmitiu a primeira fotografia já capturada do lado escuro da Lua. Chegamos ao final do nosso vídeo. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like.